Uma nova unção, uma nova estação. Esse é o tema da nossa ministração de hoje, completamente conectada com aquilo que nós estamos ministrando nas últimas semanas. Nas últimas semanas nós fomos desafiados a sermos pacificadores. E segundo as Escrituras, há um tipo de felicidade que só os pacificadores experimentam. Porque a Bíblia diz que felizes são os pacificadores. Na semana passada nós mergulhamos no texto de Lucas capítulo 10, de forma expositiva, de forma prática, e nós vimos que há uma multidão esperando pela paz. Paz que só Cristo pode dar. E nós apresentamos semana passada uma estratégia simples e poderosa, praticada por 70 dos seus novos discípulos, novos convertidos, que sairiam da teoria para a prática. E Jesus faz isso, mesmo os novos, aqueles que não se sentem capazes, são sim capazes porque são cheios de uma autoridade que não vem deles, vem do Senhor. E eles foram cumprir uma missão em Lucas capítulo 10. A missão era levar a paz por todas as cidades, todas as aldeias das quais Jesus passaria por lá. Foram 70 pessoas, 35 duplas, e esses discípulos foram enviados para ser o quê? Semeadores da paz, que por sua vez encontraria os filhos da paz. E se houvesse um filho da paz naquela casa, então ali encontraria-se uma casa de paz. E os semeadores, ao chegarem naquela casa, deveriam dizer: paz seja nesta casa. Nós temos entendido que o príncipe da paz nos reconciliou por sua paz e nos deu o ministério dos ministérios, conforme 2 Coríntios capítulo 5, verso 18. E Ele nos deu o ministério da reconciliação. Antes de nos identificarmos em um ministério local, a gente precisa se alistar para o ministério de todos. E esse ministério chama-se Ministério da Reconciliação. Só reconcilia quem compreendeu o que é paz. Então, no domingo passado nós lançamos, queridos, um movimento chamado Casas de Paz. Nós explicamos o passo a passo. Entregamos um folheto dando o passo a passo para você não esquecer do que você deveria fazer durante essa semana que se passou. E se você é um leitor atento, você descobriria que a primeira coisa que você deveria fazer essa semana era orar e jejuar. E nós fizemos isso todas as manhãs e todas as noites. Uma boa parte de vocês compareceram online na nossa sala de oração. Parabéns, obrigado porque você esteve conosco, porque nós nos juntamos e quando oramos juntos, o fogo pega mais rápido, a brasa tocando nas outras, a gente se incendeia e a gente precisa tanto orar uns com os outros. A segunda coisa era formar a sua dupla. Assim como Jesus enviou de 2 a 2, nós vamos imitar Jesus, tá certo, gente? Sempre dá certo quando a gente imita Jesus. Então, essas duplas nós estamos chamando de semeadores da paz. Essa era a segunda coisa que você deveria priorizar nesta semana que se passou. Formar a sua dupla. Pode ser marido e mulher, pode ser um homem com homem, pode ser uma mulher com a mulher, pode ser uma adolescente com adolescente. Enfim, as duplas seriam formadas essa semana. E terceiro, fazer o convite. Nós oramos, nós jejuamos, nós formamos a nossa dupla e agora nós convidaríamos alguém para abrir a sua casa. Diferente de um culto como esse, vamos no culto da nossa igreja, é o que fazemos comumente. Aí às vezes até para a nossa própria célula, convidamos para a célula. Agora a gente vai convidar as pessoas pedindo permissão a ela, se elas gostariam, se elas querem, se elas desejam receber uma porção de paz. A Bíblia diz: se ele aceitar,
ótimo, paz seja nesta casa. Se bater a porta na sua cara, ótimo também, a paz volta para você. Então não tem perca, o que não pode é ficar parado. E hoje nós vamos passar por mais 2 momentos como igreja. O primeiro, nós vamos orar pelas duplas já formadas e nós vamos consagrar, nós vamos enviar, assim como Jesus fez. Isso é um ato muito poderoso, gente, porque nós vamos na autoridade do nome de Jesus. Nós não vamos apenas por uma estratégia, não há poder na estratégia, há poder na obediência quanto à estratégia que Deus está nos dando. E nós vamos enviar as duplas para começar esta semana a realizar a Casa de Paz. E ao final do culto nós faremos um breve treinamento para você que é dupla já formada, para você que quer saber ainda mais, porque nós vamos te dar mais uma semana. Nós vamos interceder com mais fervor essa semana, para que a gente tenha no mínimo 30 duplas na Casa Viva. Nós já estamos, pelo menos no que foi compartilhado conosco, 6 duplas que hoje já serão enviadas e nós vamos consagrá-los para uma semana especial. Quero dizer para vocês que no segundo dia de jejum e oração, Deus já abriu a porta que eu e Vanessa faremos a nossa Casa de Paz. E foi tão especial, porque a pessoa que está abrindo a sua casa para nós, ela desejou uma conversa antes, e tivemos uma conversa de 3 horas, e foi muito especial essa conversa. Então foi agendado, e eu louvo a Deus, porque quando a gente pede o que Deus quer, Ele responde. Quando a gente ora o que Deus já aprovou, Ele responde. E eu quero lhe estimular, você que está orando e ainda não se abriu essa porta, eu tenho certeza que Deus vai abrir. Amém, gente? Eu creio que Deus fará grandes coisas. E eu quero só lembrar aos irmãos que a missão principal das casas de paz é levar a paz de Cristo para dentro das casas da nossa cidade. Temos dito que antes de ser uma igreja grande, nós queremos ser uma grande igreja. Nós não queremos só alcançar o bairro que nós estamos envolvidos, porque Deus nos deu uma grande visão. Deus nos deu uma grande paixão pelas pessoas. Deus nos deu um alto compromisso por restaurar pessoas, para amar o que a sociedade descarta, para valorizar o que familiares às vezes te acusam. A igreja existe para amar as pessoas, não com a nossa força, não com o nosso amor, mas com a força e o amor de Cristo. E não tenho dúvida que paz é um anseio ardente, é uma necessidade urgente de todo ser humano. Há alguém perto de você que está sem paz? Talvez seja essa pessoa que está esperando você fazer um contato com ela. Então eu quero só reafirmar para vocês: casas de paz é levar a paz de Cristo para dentro das casas da nossa cidade. Deus me deu uma palavra muito forte para hoje. Eu estou muito animado para pregar essa palavra. Estou apenas introduzindo para que você, talvez chegando aqui pela primeira vez, fique contextualizado sobre o que nós estamos fazendo como igreja. Somos uma igreja em movimento, e por ser uma igreja em movimento, somos uma igreja em relacionamento, somos uma igreja espiritual. Nós não adotamos, eu sou da igreja de domingo a domingo. Não, nós queremos ser igreja segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Por isso nos reunimos nas células, por isso nos juntamos para orar, por isso realizamos tempo de mesa, tempo de conversa, de discipulado. A gente faz muitas coisas juntos e a gente prioriza que seja algo relacional. E eu quero começar declarando uma palavra de bênção sobre nossa igreja. Eu quero começar declarando: se você entende que igreja somos nós, igreja não sou eu, igreja não é você, igreja nunca será singular, igreja sempre será plural, igreja sempre será uma comunidade. Se você entende que somos uma comunidade de discípulos, uma comunidade de fé, uma casa viva, eu quero declarar que a nossa casa será um palco do milagre de Cristo. Quero declarar
que nessa estação Deus tem uma nova unção para você. Deus tem uma nova unção nessa nova estação na sua vida. Deus tem uma nova estação e essa estação é cheia de frutos. Fruto da paz, fruto de autoridade, fruto de milagres, fruto de curas, fruto de salvação, fruto de reconciliação. Eu declaro, Casa Viva, sobre a sua vida, que o fruto da paz, a paz de Cristo, guardará a sua mente e o seu coração nesses próximos dias, e nada roubará a paz, porque eu sei que o inimigo de Deus vai querer roubar a tua paz para você desistir dos planos que Ele tem para você. Eu declaro, Casa Viva, que Cristo reconciliará nos próximos dias relacionamentos que estão distantes e agora experimentarão de relacionamentos próximos e reconciliados para a glória de Deus. Eu quero declarar que a paz de Cristo lhe conduzirá como um semeador da paz para levar Cristo às casas da nossa cidade. Amém? Pai, nós queremos receber tudo o que o Senhor tem para nós. Nós precisamos tanto do Senhor. E hoje eu te peço unção sobre nós, compreensão dessa unção, tomar posse dessa unção, posicionamento sobre essa unção. Venha sobre nós, Pai, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero repartir com vocês sobre a importância da unção do Senhor sobre nossas vidas. Eu confesso, irmãos, que por um tempo da minha vida essa palavra se tornou chacota. Eu confesso que por um tempo da minha vida essa palavra se tornou coisa de pentecostal. Eu confesso que por um tempo da minha vida eu permiti que pessoas brincassem com isso sobre a minha vida. E eu quero dizer para vocês que eu já me arrependi desse ato. Eu quero declarar e restaurar o significado dessa palavra sobre a minha vida, sobre a igreja Casa Viva, sobre a liderança que aqui está. Eu sei que quando a gente fala de unção, principalmente no meio evangélico, do tipo assim, o louvor está ungido hoje, e de fato está, do tipo, essa pessoa tocou o meu coração, eu senti uma unção nessa pregação, e embora seja correto dizer tudo isso, há uma unção por meio de uma canção, há uma unção por meio de um pregador, mas nada disso é o que eu vou falar hoje. Não é sobre esse tipo de unção que eu gostaria de ministrar sobre a igreja Casa Viva. A verdade, irmãos, é que a unção, preste atenção, fala de separação. Não é apenas santificação, eu me santifico para Deus. A diferença é que a unção, eu me separo para uma missão. Unção tem a ver com capacidade para uma missão sobrenatural. No Antigo Testamento, um homem era separado por Deus para ser rei, separado para ser profeta, separado para ser sacerdote. Então ele recebia sobre a sua cabeça o óleo da unção. Traz aqui, amor, por favor. E biblicamente, o óleo da unção, obrigado, ela significa separação. É um ato espiritual de separação, de consagração, mais do que isso, de capacitação para uma missão. No Novo Testamento nós temos a figura de Cristo como o ungido. Cristo é o ungido no grego. E Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus Pai separou Jesus e o capacitou para o ministério. Jesus precisou se submeter às escolas rabínicas, Jesus precisou ir ao templo, Jesus abriu o texto do Velho Testamento para ler, Jesus se submeteu ao batismo, Jesus se submeteu ao teste de caráter, quando logo em seguida, após o seu batismo, pelo Espírito ele é conduzido ao deserto, e no deserto ele é tentado em sua identidade, testado em poder. Se tu és, porque o diabo sempre começará questionando quem nós somos.
É por isso que uma fala, um comentário pode sair da boca do diabo, se o comentário que você faz de alguém é denegrir a imagem de alguém, é questionar o caráter de alguém. O inimigo de Deus é craque em fazer isso, questionar o que o que somos. Jesus se submete a tudo isso e só depois ele é separado para o ministério. Então ele é cheio do Espírito Santo, para que ele pudesse suportar o ministério, para que ele pudesse enxergar além do que as pessoas enxergam, para que ele pudesse libertar, para que ele pudesse curar. Lembra que no envio de Jesus para as casas de paz, os discípulos voltam contando o quê? Que houve milagres dentro da casa. Jesus disse: leva a paz, mas eles voltaram contando sobre milagre, libertação, e eu creio nesta unção liberada sobre a igreja Casa Viva, para nós vermos aquilo que Deus quer, e Deus vai passar nas casas por onde você vai. Pode ser que ele ainda não tenha entrado em alguma família, mas ele está dizendo: eu vou enviar você e eu chego já já por lá. Deus separou e capacitou Jesus para quê, gente? Para salvar os perdidos. Isso é confirmado em Marcos capítulo 10, verso 45, porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Mas ele não veio só salvar, ele não veio só consumar a obra na cruz. Paralelamente a isso, e eu reputo como sendo até o mais importante, Jesus preparou 12 homens por meio do discipulado, para que tornasse igual a ele e pudesse continuar a missão que ele começou. Isso é que é extraordinário no reino, gente. No reino, quando eu deixo de fazer algo no reino de Deus, a coisa não deveria parar. Comecei a servir a Deus na igreja, comecei a servir em um projeto, comecei a servir no ministério. Quando eu parei de servir, o ministério parou. Quando eu parei de fazer aquela função sumiu. Sabe por quê? Porque nós ainda não entendemos o DNA da multiplicação que Jesus nos entregou. Tudo que Ele nos dá é para derramar, tudo que Ele nos entrega é para transbordar, porque assim é o seu amor para conosco, e Ele não vai pedir algo para você que antes Ele já não tenha lhe dado. E Ele derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus, diz Romanos capítulo 5. Deus separou Jesus. Jesus separou os seus 12 discípulos. E agora nós vemos na palavra muitos exemplos da unção. E eu vou já abrir um texto com vocês. Fica calmo, você vai ler a Bíblia. Muitos exemplos de unção, irmãos. Unção é capacitação para uma missão. Se fosse você, anotava, guardava essa frase. Hoje não tem slides para te ajudar. Unção é capacitação para uma missão. E essa missão, ela é sobrenatural. E ela estava sobre uma pessoa, e ela foi para outra pessoa. E aqui tem um conceito que talvez seja novo para muitos de nós. É sim possível haver transferência de unção. Isso que é maravilhoso na unção, gente, é que ela é transferível. Por exemplo, Abraão foi separado, capacitado para formar uma grande nação, um grande povo, e depois ele morre. E quem carrega a sua unção? O seu filho Isaque. Isaque dá continuidade. Isaque morre, quem dá continuidade? A mesma unção de Abraão, Jacó. Jacó dá continuidade à missão do seu pai. Por isso oramos: Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó. Moisés carregava uma unção. Moisés começou uma obra, foi separado por Deus, foi capacitado por Deus para libertar o povo do Egito, mas ele não entrou na terra prometida. Ele e aqueles milhões de pessoas não entraram na terra prometida. Quem fez isso? Josué. Josué carregou a mesma unção de Moisés.
porque ele deu continuidade. Se você quiser conferir, Josué capítulo 1, verso 2 e 5 mais precisamente, diz assim: como eu fui com Moisés, assim serei convosco. Eu não vou te deixar e nem te abandonar. Então, a mesma unção, queridos, o mesmo chamado, a mesma separação que Deus tinha para Moisés, ele tinha sobre Josué. Lembra de Elias e Eliseu? Elias tinha um chamado de Deus, e Eliseu deu continuidade com uma porção dobrada da unção. Lembra de Davi e Salomão? Davi foi ungido rei de Israel, e Salomão, seu filho, continuou o chamado do seu pai. Mas antes, foi ungido rei. Agora eu lhe pergunto, você gostaria de ter a unção de quem? Você gostaria de ter a mesma unção de um desses homens? Você gostaria de receber a unção de Abraão, de Moisés, de Elias, de Davi, de Paulo? Que tipo de unção você gostaria de ter? Eu tenho uma boa notícia para você. Nós vamos ler 2 textos. E o primeiro texto é a boa notícia. Abra a sua Bíblia. 1 João, primeira carta de João, lá no finalzinho da Bíblia, perto de Apocalipse, capítulo 2, verso 20. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 20. Nós leremos em 4 versões, porque é um texto muito pequeno, e eu gostaria de apresentar diversas formas para você entender. Eu vou começar lendo na NAA, 1 João 2,20, mas vocês têm a unção que vem do Santo, e todos têm conhecimento. O mesmo versículo na NVI, vocês, porém, têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. A mesma versão na versão ARA, e vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. A revista corrigida, e vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Queridos, a boa notícia é que todo aquele que crê em Jesus como Senhor e Salvador já recebeu a unção que vem de Cristo, porque Ele é o Santo. Aleluia, glorifique a Deus mesmo, aleluia. Quem fez um pacto com Cristo por meio da conversão, confirmado pelo batismo nas águas, e hoje vive na dependência do Espírito Santo, tem a unção viva dentro de si. A unção já foi derramado sobre cada um de nós. Jesus é o Santo que derramou unção sobre nós. Eu recebi a unção não de Abraão, mas de Cristo. Você não recebeu a unção de José, nem de Elias, mas de Cristo. Eu tenho a unção de Davi, a unção de Moisés. Não, eu quero a unção de Cristo. A pergunta agora é: para que Ele me ungiu? Por que Ele fez isso com a gente? A resposta é muito simples, irmãos: para continuar o que Ele começou. Quer que eu confirme isso? João capítulo 17, verso 18, naquele últimos 5 capítulos que fala das 2 últimas horas de Jesus antes dele partir. João 17, verso 18: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Mateus capítulo 28, verso 19: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
João capítulo 14, verso 12 diz: em verdade lhes digo, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou junto para o Pai. Você está entendendo que Jesus conta com você na sua missão? Não somente isso, se você lê o Novo Testamento e fica entusiasmado, abismado, impressionado com os milagres que ali são feitos, deixa eu lhe dar essa boa notícia: nós podemos fazer coisas ainda maiores. Isso é tremendo, gente. Para as casas de paz ele diz, em Lucas 10:3, vão, eis que eu os envio como cordeiros para o meio dos lobos. Esse é um convite meu desafiador, né, gente? Jesus poderia ter escondido essa informação da gente, né? Mas ele foi transparente. Ele disse: você vai entrar em algumas casas, meu amigo, que você tem que orar com um olho aberto e o outro fechado. Consegue fazer isso? Tem que fazer, porque você pode ver movimentos, inquietações, reações que não são normais. Na mesma casa pode ter um filho da paz que está dizendo: eu preciso da paz, mas também pode ter alguém cheio de outras coisas. A minha pergunta para você hoje é: qual é a unção do santo? Qual é essa unção? Porque Isaac sabia a unção que ele carregava. Josué estava entrando com o povo na terra prometida, porque ele sabia que a unção do seu líder Moisés estava sobre ele. E agora, gente, o apóstolo João declara para nós que a mesma unção que estava sobre Jesus está sobre mim e você. Isso é confortador demais, queridos. A mesma separação que Deus tinha para Jesus, Jesus está hoje lançando sobre mim e você, e essa unção está sobre a sua igreja. Então, por que a igreja de hoje, irmãos, tem tanta dificuldade para fluir na unção? Eu quero chamar a sua atenção sobre isso. Eu não vou me delongar nisso, porque a gente continua olhando para os nossos defeitos. A gente não flui na unção porque a gente continua olhando para a nossa agenda e dando uma desculpa que, deixa eu lhe informar, falo isso com propriedade e conhecimento: Deus, eu não tinha tempo. Não cola. Deus, eu não tinha capacidade. Também não. Deus não é injusto. Ele te deu 24 horas e é possível que em 24 horas você tenha tempo para o mais importante, para o que é importante e para o que é menos importante. Por que a gente continua com tanta dificuldade de fluir? Porque a gente está olhando demais para as nossas limitações, e a gente esquece que o sobrenatural não é sobre uma pessoa habilidosa, mas é sobre uma unção que é derramada sobre nós para uma capacitação, e Ele já derramou sobre cada um de nós. Às vezes eu ouço pessoas dizendo assim: eu não sou capaz, pastor, eu não consigo nem orar em público, eu não consigo falar de Jesus para as pessoas, eu tenho vergonha, eu não sei como começar, eu não tenho condições de ministrar um estudo, pastor, que vocês vão nos entregar agora para a gente ministrar os conteúdos nas casas de paz. Eu não tenho coragem de realizar a casa de paz. De fato, você continua olhando muito para você, porque não é sobre você, não é sobre as suas capacidades, virtudes, nem sobre os seus defeitos, nem sobre as suas limitações. Porque se fosse assim, irmãos, muitos de nós não estaríamos onde estamos. Muitos de nós não fariam o que faremos. Eu sei que lidar com esse sentimento de impotência é muito desagradável, mas você precisa resolver isso, porque o Espírito do Senhor não é pouca coisa. Ele despedaça o jugo. A unção do Senhor faz o extraordinário acontecer. É para você voltar igual os discípulos vieram, possuídos de alegria. Eles estavam tão admirados
que eles viram milagres acontecendo, porque não era sobre eles, eles não tinham habilidade, eles falavam algumas bobagens, eles faziam coisas estranhas, mas eles foram no poder do nome de Jesus, porque com a unção de Cristo, você faz coisas que você nunca poderia fazer sozinho, você ajuda pessoas de um modo que você nem sabe que poderia ajudar. Então, qual é a unção de Cristo? Nós vamos entender, irmãos, porque nós vamos parar de dar desculpas. E aqui é o desafio para nós, que o nosso limite não limite Deus, que a unção de Deus que está sobre nós não limite o propósito dele. E aí nós vamos ler o segundo texto agora, de Isaías capítulo 61. Por favor, abra sua Bíblia, muito importante você acompanhar essa leitura. Isaías capítulo 61. Por muitos anos, viu, Dênio? Eu cantei uma canção nesse texto aí. Dá um rezão aí, um ré maiorzão. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O que Ele fez com a gente? E Ele nos ungiu para pregar libertação e quebrar cadeias, para restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Acompanhe comigo. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Você pode pensar da mesma forma: enviou-me a proclamar a libertação aos cativos, enviou-me a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Estranhos se apresentarão e apacentarão os rebanhos de vocês. Estrangeiros serão seus lavradores e vinhateiros, mas vocês serão chamados sacerdotes do Senhor e serão conhecidos como ministros do nosso Deus. Comerão as riquezas das nações e se orgulharão do que era a glória delas. Em lugar de vergonha, vocês terão dupla honra. Em lugar de afronta, exultarão na herança recebida. Por isso, em sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Essa é a unção que foi profetizada por Isaías acerca de Jesus, e essa é a unção que Jesus recebeu, e essa é a unção que Ele liberou sobre nós. Esse texto é tão profundo, irmãos, e tão especial, que em Lucas capítulo 4, a partir do verso 16, diz o texto: Jesus foi para Nazaré, Lucas 4,16, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o costume,
segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, olha só, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e a proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpre a escritura que vocês acabam de ouvir. Eu sou a unção presente em Jerusalém para o povo de Israel. Rapidamente, irmãos, vamos entender essa unção. O texto diz que o Espírito do Senhor está sobre mim. Por quê? Porque me ungiu para. Traz finalidade. Unção traz propósito. Para que essa unção? Para pregar as boas novas aos pobres. E tem gente que diz: eu não posso falar desse evangelho, eu não tenho um dom de evangelista. Meu querido irmão, o seu destino profético, essa unção de Deus sobre você, é para você falar de Jesus para as outras pessoas, porque o evangelho é o poder de Deus. É o evangelho que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, diz Romanos 1,16. Você foi criado por Deus para anunciar as boas novas. Todos nós temos um poder que vem de Deus para anunciar o evangelho. Mas eu tenho vergonha, mas eu tenho outro versículo para te dar. Porque você não recebeu um espírito de covardia. 2 Timóteo 1,7. Mas o espírito de poder, o espírito de amor. Porque, gente, pregar o evangelho sem poder e sem amor é difícil, né? É por isso que alguns de vocês já desistiram, porque é só no campo da racionalidade. Eu concordo ou discordo, mas eu acho, mas eu penso. Eu já desisti dessa metodologia. Eu vou pelo poder de Deus. Ninguém resiste ao poder da oração. Ninguém resiste ao poder do amor. Por isso, antes de falar de Jesus para o seu amigo, fale dele para Jesus. Pregue as boas novas. Seja um profeta da esperança. Seja um profeta das boas notícias. Fale bem de Jesus. Quando a gente está louvando, gente, nós estamos falando bem de Jesus. Quando você está elogiando uma pessoa, ao invés de criticá-la, você está usando dos seus lábios para trazer boas notícias. Ó igreja, sejamos portadores das boas notícias. Ele me enviou para curar os quebrantados de coração. Esse texto me pegou certo dia, porque é muito difícil você evangelizar alguém que o coração está endurecido, não é verdade? Mas você sabia que é a mensagem do evangelho que quebranta? Não é quando ele está num dia bem legal, hoje ele está acessível. Não, é o evangelho que vai quebrando e quebrantando, porque aquilo que o homem não pode fazer, o amor e a oração vai fazer. O amor, a oração e o jejum vai fazer. Ah, mas eu nunca fiz nenhum treinamento de libertação, pastor. Mas eu nunca fiz um curso de cura interior. Como é que eu vou levar cura para os corações quebrantados? Eu preciso te lembrar, você nasceu de novo em Cristo Jesus, recebeu a unção sobre a sua vida para restaurar os contritos de coração, porque a capacidade dele está sobre você. Essa capacidade é para restaurar pessoas, é para isso que serve a unção. Bem-vindo! Você está aprendendo hoje. Para que ele me deu essa unção se eu nem pedi? Eu só queria ir para o céu, Jesus. Por que o Senhor me deu essas coisas aí? Nem pedi, nem estou querendo ir. Pois é, você é discípulo. Quem é discípulo deixa e segue. Primeira marca de um discípulo é deixar seus paradigmas velhos, é deixar seu estilo de vida velho, porque aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo.
Aí você diz, mas eu olho para dentro de mim, as coisas não estão tão novas assim, pastor. Mas calma, também uma promessa em Filipenses capítulo 1, que Ele começou uma boa obra, Ele não terminou ainda não. E Ele não te deu uma pausa para dizer, esse semestre, Jesus, desculpa aí, eu estou estudando, porque eu vou fazer um concurso, tá, Jesus? Não conta comigo. Isso não é coisa de discípulo, irmão, isso é coisa de crente. Isso é coisa de religiosidade. Isso é coisa de gente que é utilitarista, inclusive da fé. Nós somos discípulos. E nós vivemos os milagres mediante a obediência. A unção do Espírito em você vai lhe capacitar para curar doenças da alma. O Espírito, a unção do Senhor sobre a sua vida vai te capacitar para trazer cura da depressão, da ansiedade, da rejeição, do ressentimento, da amargura, da falta de perdão. Tome posse, porque esse posicionamento é algo que a gente está aprendendo, né, igreja? Toma posse, irmão. Eu brincava com isso também, hoje eu não brinco não, tomo posse mesmo. Liberou uma palavra, eu estou tomando posse, irmão. Se vem de Deus, se não for, rejeito. Tem gente que não deixa nem levantar a mão sobre mim. Mas se vem da boca de Deus, eu tomo posse. Ele me ungiu para proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados. Saiba disso, você nasceu de novo para tirar pessoas do cativeiro, pessoas da prisão. Mas eu nem sou o cara da libertação. Ô Jesus, creia, meu irmão, a unção de Cristo está sobre você para libertar pessoas da opressão. Você que trabalha com as mãos, trabalhe orando, trabalhe ministrando, trabalhe declarando a paz. Você que tem influência, você que é um gestor na sua empresa, por favor, dê um espaço para uma palavra que muda. Às vezes muda tudo, gente, quando você menos espera, porque a unção de Deus está sobre você, e Ele vai nos livrar de prisões emocionais. Mas eu não sei se eu posso. Você pode sim, porque a unção de Cristo está sobre você. Ele te ungiu para pregoar o ano aceitável do Senhor. Quando você nasceu de novo, Ele te entregou o ministério da reconciliação, para falar do evangelho da paz. Ele te deu poder e autoridade. Ele te deu autoridade para você dizer às pessoas: o que te impede, meu amigo, de você entregar a sua vida a Jesus hoje? Hoje é o dia da sua salvação. Nem precisa esperar o culto de domingo, no final do culto, que eu posso até não fazer esse apelo no final do culto. Não precisa, você pode fazer isso. Você é um portador da paz, você tem o evangelho da paz. Ele te chamou para anunciar o dia da vingança do Senhor, porque aqui fala de um Deus justo, e você nasceu para anunciar a justiça. Você não aplaude a justiça, você não é omisso diante da injustiça. Você foi chamado para consolar os que choram. A unção do Senhor está sobre você para confortar corações que choram, para você se vestir de uma nova capa. É uma capa da unção que vai te dar compaixão, porque essa é uma semente que a gente precisa pedir ao Espírito Santo de Deus. Nos dá compaixão, Senhor. Nos dá compaixão, Senhor. Quem tem compaixão, gente, olha com os olhos de Jesus. Já ministrei sobre isso aqui, Mateus capítulo 14, verso 14. E vendo Jesus as multidões, Ele teve compaixão dela. Sabe o que é compaixão? É sofrer. É sofrer para um propósito. Não é você sofrer com a pessoa e ficar sofrendo com ela, não. É para você ir lá e tirar ela de lá. É por isso que a gente de fato precisa se distanciar de vez em quando de algumas pessoas que só nos fazem sofrer sem propósito algum. Sofrimento precisa de propósito.
E a compaixão vai lá para pegar na mão, sai daí, vem para cá. Não, eu quero ficar em casa. Você não vai ficar em casa não. Você vem, vamos juntos. E a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa ao invés de cinzas, óleo de alegria ao invés de pranto. Tanta gente chorando, gente, tanta gente com espírito angustiado. Saiba disso, a unção do Senhor está sobre você para trazer alegria sobre a terra, para trazer um óleo de paz sobre os corações, para renovar a fé das pessoas. Sim, está tudo em você. Deixa eu lhe dizer uma coisa, querido. A religião cristã, na sua grande maioria, afirmo com veemência, diz que você não tem e alguém tem que colocar dentro de você. Eu e Vanessa conversamos sobre isso de tempos em tempos. E uma das perguntas que ontem minha esposa fez ao redor da mesa foi: como manter a chama viva? Como que alguém conhece a Jesus e logo a chama por Jesus está tão fraquinha? Como que alguém começa a servir a Deus e diz: Deus, agora eu não quero, agora eu não posso? Como que alguém que começa a fazer o que Jesus mandou a gente fazer, o quê? Discípulos, a gente vai desistindo disso. E logo, e não demora muito, alguém vai dizer para você: mas é porque você não tem, mas é porque você não pode, mas é porque você não consegue. E eu preciso lhe dizer: tudo que você precisa já está dentro de você. Gente, alguns lugares estão abarrotados, porque nós acreditamos na falácia de que um homem tem algo que você não tem. Isso não é verdade. O Espírito Santo de Deus está sobre você e Ele te deu tudo o que você precisa. Deixa eu lhe dizer, todos os recursos sobrenaturais já está dentro de você. Qual é o meu papel? Tirar de dentro de você e não colocar como se eu tenho e você não tem. Não, isso não. Na Casa Viva não, nas células não. Nós acreditamos que cada pessoa recebeu uma semente. Agora, quem é pai sabe. Eu sou pai de 3 filhos e eu tenho um garoto de 10 anos chamado Levi, que de vez em quando ele diz assim: pai, eu queria ter poderes. Eu acho fantástico essa conversa. Eu disse: tu tem, cara? Não tenho não, pai. Tu tem, tu quer que eu te mostre? Mostra. Tu já aceitou Jesus? Já. Então tu tem a semente da paz, da alegria, da longanimidade, da bondade, da fidelidade, da mansidão, do domínio próprio. Aí quando ele fica raivoso, que ele perde o controle, eu digo assim: não, cara, o poder, aquele poder lá, está dentro de você. Domine-se. Porque qual é o normal? Você é o culpado para eu estar assim. Qual é o normal nas nossas relações? É você que piora a minha dificuldade. Marido, é por causa de você que eu sou assim. Mulher, é por causa de você que eu sou assim. E esse sentimento de culpabilidade é demoníaco, é carnal. Não, queridos, não. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E quando a angústia bate, eu vou para a presença de Deus e eu digo: meu Cristo, aquele que é o príncipe da paz, agora seja a minha paz, agora. Você já orou assim? Como um filho? Esse berreiro que você faz aí pro seu amigo, faz para Jesus, cara. Não tenha formalidade para falar com Jesus. Pode rasgar o verbo com Jesus. Porque você tem, irmãos, identidade, propósito, poder, unção. O que eu estou fazendo hoje? Só te lembrando que a unção que você vai receber não é do pastor Orlando. É a unção de Cristo que já há sobre você. E se você sair daqui acreditando que você tem mesmo dentro de você, rapaz, 30 casas de paz vai ser pouco. Você vai dizer assim: mas é só uma mesmo, pastor, por semana? Pode abrir a segunda, não tem problema não. Pode abrir a 3ª casa de paz, não tem problema não. Porque a autoridade sobre nós.
Nós fomos chamados, ungidos para reconstruir, para restaurar, para renovar. Eu nasci para trazer minha família inteira para Jesus, para reconstruir o que está quebrado. Qual é o nosso problema? A gente não crê. E deixa eu lhe dizer, aqui está a diferença, porque tem muita gente que sabe, viu gente? Sabe muito. Mas deixa eu lhe dar essa informação preciosa, não é saber, é crer. Você crê no que você sabe? Você planta no que você crê? A gente crê, mas os nossos defeitos vêm nos lembrar que a gente não tem unção coisa nenhuma. Quem sou eu para falar? O Evangelho, gente, gera filhos. O Evangelho gera discípulos. E filhos, de acordo com João, recebeu autoridade. Ele deu-lhes autoridade para você ser filho de Deus. A criatura não toma posse disso, mas o filho toma sim. Então, igreja, estou partindo para a minha conclusão. Quando eu olho para vocês, igreja Casa Viva, eu vejo, como Deus me mostrou ontem, um reino de profetas, um reino de sacerdotes, uma igreja de evangelistas, uma igreja de pastores, uma igreja que não vai ter medo, não vai ficar achando que você é ou não é, não, porque nós seremos chamados pela unção que temos, e a unção que temos é a unção do Santo. Todos ficarão sabendo que você é de Jesus. Pare de olhar para as suas dificuldades. Pare de olhar para os seus limites e comece a olhar para a unção que está dentro de você. Amém? Quando Deus lhe dá uma unção, você faz o que você não poderia fazer sozinho. Quando Deus lhe dá uma unção, você começa a fazer coisas que você não faria sozinho. Quando você recebe a unção, você entra por portas que você não entraria sozinho. Porque Deus deseja que você se concentre na unção que você recebeu e não nas suas falhas. A unção que você recebeu é de Cristo. Ouça o que eu vou lhe dizer. Há um homem na Bíblia muito falho, muito cheio de limitações, com fissuras no seu caráter. Sabe de quem eu estou falando? De Davi. Eu quero usar esse testemunho para deixar o seu coração mais animado. Ele foi trabalhado por Deus, gente. Ele foi usado por Deus. Esse homem chamado Davi, o pequeno Davi, ele iria ministrar e fazer grandes coisas no reino de Deus, e ele recebeu uma unção. E eu vou aprofundar mais sobre Davi em outro momento, mas Davi, gente, era um adorador que cantava de todo o coração. Você sabe disso? Davi, ele era habilidoso com a sua harpa, um instrumentista de primeira. Davi gostava de brincar com sua funda, com seu estilingue. Davi viveu com intensidade no secreto. Davi viveu com intensidade o seu louvor secreto a Deus. Ele brincou de verdade. E sabe o que Deus fez? Aqueles simples objetos, o estilingue, a harpa, foi ungido, ele sendo ungido por Deus, essas coisas nas mãos de Davi, patrocinou Davi para uma outra estação. Davi se tornou um grande homem. Foi por causa da unção que ele recebeu, que a harpa que Davi tocava e adorava a Deus, foi a mesma harpa que o levou para o palácio. E a funda que Davi brincava foi a mesma funda que o projetou para reinar. Gente, por que isso acontece? Porque Deus continua usando as coisas simples para revelar a sua glória. Deus continua usando pessoas imperfeitas para manifestar o seu poder. Foi assim com a vara de Moisés, que se torna a vara de Deus quando sai do Egito. Por quê? Porque Moisés entregou a sua vara nas mãos de Deus.
Davi entregou sua imperfeição nas mãos de Deus. Davi foi um homem muito usado por Deus, e na vida de Davi, ele foi ungido para quê? Para livrar Saul de opressões. Ele foi usado, ungido para transformar corações. Deixa eu lhe dizer mais uma vez, Deus vai pegar a sua dor, a sua ferida, a sua guerra, o seu conflito, Ele vai transformar tudo que sobrou para a glória dEle. Pó, cinzas, Ele vai fazer milagres, Ele vai fazer curas. Sabe por quê? Porque a unção toca o sobrenatural. A unção te capacita a ir muito além das suas limitações. Davi foi ungido, mas ele ainda não tinha sido nomeado. Olha que legal, aprendi isso esses dias. Davi foi ungido, por sinal, 3 vezes. Mas teve o dia que Davi precisava de uma autorização. Ele precisava ser liberado para exercer a sua unção. Quer ver isso? 1 Samuel 17. Porém Saul disse a Davi: escute, você não poderá ir lutar contra esse filisteu para lutar. Você é muito jovem. Ele é um guerreiro desde a sua mocidade. Davi respondeu, olha o Davi posicionado: este seu servo apacentava as ovelhas do pai. Quando vinha um leão e um urso e levava um cordeiro do rebanho, eu saía atrás dele, batia nele e livrava o cordeiro da sua boca. E se ele se levantava contra mim, eu agarrava pela barba e golpeava até matá-lo. Olha o diálogo de um homem posicionado. Este seu servo matou tanto o leão quanto o urso. Este filisteu incircunciso, falando de Golias, será como um deles. Caramba, que tremendo, porque afrontou o exército do Deus vivo. E Davi continuou: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso, e me livrará das mãos desse filisteu. Aí o texto diz assim: então Saul disse a Davi: vá, e que o Senhor esteja com você. Gente, enquanto Davi não se posicionou no diálogo com a autoridade espiritual dele, ele não podia ir não. E ele disse: eu vou, eu já fiz isso aqui, eu já fui testado, eu já passei alguns anos sendo testado, teste de caráter, teste de habilidade, mas eu vou. Então Saul disse: vá, e que o Senhor esteja com você. Porém Davi disse ao filisteu, Davi saiu correndo, né? E já foi: você vem contra mim com espada, você vem contra mim com lança e com escudo, eu, porém, vou contra você em nome do Senhor. Ah, Jesus, nós vamos fazer em casas de paz em nome do Senhor. O Deus dos exércitos de Israel, a quem você afrontou. Davi meteu a mão no alforje, tirou dali uma pedra e com uma funda atirou contra o filisteu, atingindo na testa. A pedra se encravou na testa e ele caiu com o rosto em chão. Assim Davi derrotou o filisteu com uma funda e com a pedra. Ele o derrubou e o matou. Não havia nenhuma espada na mão de Davi. Deus usou o que, gente? O que ele já estava treinando. Então não pensa que você vai começar a fazer algo que você nunca fez. Por isso que as casas de paz é relacionamento, são as pessoas que você já conhece. Realmente vai ficar estranho você bater na porta de alguém. Só alguns malucos fazem isso. Só alguns, esses aí têm o dom de evangelista. Amém, isso faz parte. Mas se você é um discípulo de Jesus que obedece à ordem, você vai começar pelas pessoas que você tão precisava. Então, irmãos, há tantos de nós que temos a consciência da unção, mas ainda não nos posicionamos. E hoje nós vamos enviar. Nós vamos enviar já os que já estão preparados, os que já formaram a sua dupla, os que já decidiram com a sua casa,
Mas vamos orar por todos vocês que tomam posse dessa palavra hoje. E essa semana vai ser rápida, amanhã vai ser muito rápido. Você já vai ter, Deus já vai mostrar hoje à noite e amanhã. Hoje mesmo você já pode mandar uma mensagem, já pode interceder, orar mesmo, porque vai ser tremendo o que vai acontecer nessa semana. E no outro domingo faremos mais um tempo de consagração e vamos espalhar a paz sobre as nossas casas de Fortaleza. Amém?